Olá, muito bem-vindo a esta breve aula sobre como determinar se o investimento é apropriado para os teus investidores ou não. Então, vou mostrar para você um exemplo bem real aqui a partir do Facebook, ok? É uma ferramenta que eu uso rapidamente e ensino os meus analistas e rapidamente mostro para os meus clientes quando uma oportunidade é viável ou não, ok? Muitas das vezes nem precisamos visitar o investimento, o ativo, a empresa, para determinar que não adianta colocar recursos para fazer mais análise do investimento. A partir de pouca informação, podemos chegar a uma conclusão rapidamente para determinar se o investimento vale a pena ou não. Okay? O segredo de encontrar bons investimentos é rever centenas, se não milhares de possíveis investimentos para encontrar o investimento certo que vai ser rentável e que vai ajudar você a maximizar o retorno aos seus investidores, ok? Então, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para que você possa ver uma publicidade que eu encontrei aqui no Facebook, meio interessante, na verdade, ok? Se consegues ver o meu ecrã, ok? Aqui está uma hospedaria à venda, localizada junto à Via Expressa, 11 de novembro. Tem 20 quartos de formato suite na parte da hospedaria, tem um escritório, um salão de beleza não equipado, uma cozinha, um restaurante, uma esplanada com piscina, ok? E tem um salão de festas, uma despensa, com dois stock, um gerador industrial e WC. E estão a pedir 700 milhões de kwanzas, negociável, ok? Então, aqui estão algumas fotos desse espaço. Parece interessante, parece limpo, parece um pouquinho organizado, ok? E parece que alguma coisa que, à primeira vista, pode despertar interesse para alguém. E claro, parece que está apropriadamente equipada para uma hospedaria, certo? Agora, eu vou parar de partilhar o ecrã e eu vou trazer aqui uma folha de Excel, ok? Para mostrar, então, o que acontece, ok? Quando colocamos alguns números ah, nessa nossa análise, ok? E aqui está. Aqui está o meu ecrã. Aqui está o meu ecrã, deixa fazê-lo ficar um pouquinho mais grande. Nos disseram que tem 20 quartos, ok? Normalmente, os hotéis, as hospedarias em Luanda têm uma ocupação. Antes de eu começar com algumas das minhas análises e suposições, quais são as informações que nos deram? Sabemos que tem 20 quartos e também que sabemos que o investimento que nos estão a dizer que é aceitável é aproximadamente 700 milhões, certo? São 700 milhões. Oh, falta um zero aí. 700 milhões, ok? Tenho essas duas informações. O resto, antes mesmo, se muitas das vezes quando você liga para intermediários, eles nem sequer têm informações que você precisa para fazer a tua análise. Então, uma das coisas que você pode fazer como analista ou consultor de investimento é procurar informações do mercado, ok? Se o mercado, se você não consegue encontrar informações do mercado, espero que você tenha, até um certo ponto, experiência na indústria para ter uma ideia de quais são algumas estatísticas daquela indústria. Por exemplo, a primeira coisa a determinar é como os hotéis ou hospedarias fazem dinheiro. Número um, fazem dinheiro por alugar quartos para hóspedes, ok? Então, tem uma ocupação diária. Digamos que
como é de costume, em Angola, a maior parte dos hotéis não ficam ocupados mais de 40 a 50% por dia, ok? Então, eu vou ser um pouquinho conservador aqui e colocar 45%. Estou a ser, na verdade, generoso, 45%. E é uma hotelaria junto à Via Expressa. Logo, os preços diários não serão altos. Então, em média, provavelmente, eu vou colocar aqui os meus dados que eu estou a fazer entrar na cor azul, ok? Provavelmente, por dia, cobram 40 mil kwanzas diário. Okay? Talvez seja menos, talvez seja mais, mas em média, a minha experiência com hotéis em Luanda me diz que estaria por volta de 40 mil kwanzas por ser uma hospedaria. Se fosse um hotel no centro da cidade ou numa área mais interessante de Luanda, provavelmente começaria nos 90 mil para cima. Esses são os preços que vejo por aqui. Ok? Então, quantos dias no ano um hotel é alugado? Ok? Vamos dizer que dos 360 dias, ok? Será alugado 330 dias, dando benefício de aproximadamente 36 dias, não haverá completamente nenhum visitante, ok? Então, com isso, podemos calcular a nossa receita grossa, que é em função de número de quartos vezes a ocupação diária dos quartos, vezes o preço médio diário, vezes o número de dias que está disponível. Aproximadamente 118 milhões 800 mil kwanzas, ok? Em termos de custos, normalmente, ou a maior parte dos hotéis em Luanda, se não em toda Angola, tem um custo fixo alto. Por quê? Tem custo com pessoal, manutenção, e essa é uma das razões pela qual muitos dos hotéis, sobretudo, ok? Que, sobretudo os que são mal geridos, têm manutenção acumulada ou manutenção em atraso. Os aços às vezes não funcionam, alguns mosaicos não são reparados, algumas plantas são descuidadas e por aí fora. Eu vou dizer que destes 118 mil, aproximadamente 65% é o custo de operar o hotel, e que o hotel tem um lucro de 35%, o que na verdade é super otimista da minha parte. Mas, por questões de simplicidade, ok? Eu vou fazer essa presunção, que implica dizer que por ano essa hospedaria que eu mostrei para vocês faz aproximadamente 41 milhões de kwanzas, ok? Então, qual é o meu retorno ao investimento? O meu retorno ao investimento é o lucro a dividir pelo preço que estão a cobrar, que me daria aproximadamente 6% retorno anual, ok? E só a partir daqui, já sei que essa não é uma boa oportunidade para meus investidores, ok? Não é, porque a inflação está acima de 23% e o retorno está abaixo do nível de inflação. O que quanto é que eu precisaria ganhar para compensar os meus investidores, ok? Muito provavelmente acima do nível da inflação, pelo menos 30%. Mas vamos ver outra coisa. Muitas das vezes, outra métrica que nós usamos com os nossos investidores é o tempo que eles precisam esperar para recuperar o seu capital. Na maioria das vezes, é 5 anos para baixo, nos Estados Unidos. Em outros mercados, pode ser 3, pode ser 4 anos de tempo de espera para receber o seu capital. Então, vejamos aqui. Para calcular o período que precisamos esperar para recuperar o capital, é só dividir o investimento a ser colocado pelo lucro.
Isso nos daria aproximadamente 16 ou 17 anos de espera para recuperar o capital investido. Agora, será que terminamos aí? Não necessariamente. Até aqui, tudo que eu mostrei e que eu mostro aos meus clientes, investidores e meus analistas, é essa fórmula bem rápida para você determinar se vale a pena continuar a conversa para um investimento ou não, ok? Porque nosso tempo é limitado e precisamos determinar em que oportunidades podemos investir recursos, tempo, dinheiro, outros consultores para análise e quais são as oportunidades que temos que colocar simplesmente de lado, ok? Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu vou mostrar para você, ok? O que é que precisa acontecer para que este investimento comece a fazer sentido para nossos investidores? A primeira coisa é que eu posso, através do Excel, criar uma análise rápida que me diz, mais ou menos, se eu espero um retorno de 30%, qual deveria ser o preço dessa, dessa hospedaria? Ou se eu espero que os meus investidores recebam o seu capital dentro de 5 anos, qual deveria ser o preço de compra desse ativo? Ok? Então, eu vou aqui no Data Analysis, e eu vou abrir GoalSeek. Então, essa função de GoalSeek me diz que eu tenho um objetivo e o Excel vai fazer a sua magia para me dizer, por exemplo, se eu espero que o meu retorno seja de 30% em vez de 6%, se eu tiver que mudar o montante do investimento a ser colocado, o Excel vai me dizer o preço que esse ativo deve custar. Se eu espero um retorno de 30%, ok? Se eu espero um retorno de 30%, logo essa hospedaria não pode custar mais de 138 milhões. Ok? Agora, eu vou voltar como tudo estava. E eu vou te mostrar agora, se eu espero, ok, que o meu tempo para recuperar o capital seja apenas 5 anos, qual deve ser o preço? Se eu espero que dentro de 5 anos recupere o capital, o preço desse investimento não pode ser acima de 207 milhões de kwanza, ok? Não pode ser acima de 207 milhões de kwanza. Logo, eu tenho um intervalo para começar a negociar, que é entre 138 milhões a 207 milhões de kwanza. Esse é normalmente o preço que eu recomendaria aos meus clientes para pagarem. Se a pessoa os proprietários dessa hospedaria tiverem interesse em vender nesse intervalo, logo essa oportunidade pode começar a fazer sentido e podemos colocar um pouquinho de recursos para continuar a sua análise, ok? Então, queria partilhar isso com vocês, espero que tenha sido útil e te ajude a entender mais ou menos como nós aqui fizemos uma análise bem rápida das coisas. E você pode ver que não nos levou, se eu tivesse a fazer isso sozinho, em menos de 1 minuto, eu já saberia se vale a pena ou não continuar a conversa para este investimento ou não. Okay? Então, tive que explicar para você um pouquinho mais para você ver mais ou menos qual é o fio de pensamento. Espero que tenha sido útil para você e boa continuação.